Mateus 5, verso de número 17. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Vamos lá. Quem não achou, diga: eu também. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda do que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todos aqueles que praticarem e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poder ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Verso 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E ele diz assim: olha, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seus pais, do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Façam com as suas mãos, que o amor de Deus... Brincadeira. Não precisa nem pregar. Você já apanha aqui, versículo a versículo. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque homens, mulheres, Pai,
deram suas vidas, Pai, para que esse texto chegasse até nós hoje. Quantos perderam a sua liberdade para que hoje nós pudéssemos livremente estudar a Tua palavra, Senhor, e sermos guiados por ela, Senhor, e transformados, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado, Papai. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade nessa noite maravilhosa, Papai. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar falando sobre essa primeira parte aqui, do verso número 17. Jesus diz assim, olha, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. O que são as leis e os profetas? São aquilo que a gente entende, que a gente chama de Antigo Testamento, né? A lei são os 5 primeiros livros, os livros da Bíblia, o Pentateuco, tá? Ali contém a lei, ali tem 613 mandamentos que Deus entregou para Moisés, tá? Então essa é a lei e os profetas, né? Os livros proféticos, profetas menores, profetas maiores. Então, Jesus, ele traz um ensinamento com as bem-aventuranças e com esse ensinamento do sal da terra, luz do mundo, é tão contracultural, é tão de ponta cabeça em relação à religião da época, que uma tentação dos discípulos era entender que ele estava abolindo tudo que tinha no judaísmo e ele estava começando algo do zero. O que ele diz nesse texto, depois das bem-aventuranças, que é o oposto do que aqueles líderes religiosos estavam vivendo? Ele precisa afirmar, eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir os profetas, eu vim cumprir tudo o que está escrito aqui. E ele ainda afirma, não passará céu e terra sem que cada ponto, pinguinho do i e cada tracinho seja cumprido tudo. Ele está dizendo, tudo que está escrito neste livro vai se cumprir. Cada profecia, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. E aí, ele diz o seguinte, que nós deveríamos exceder na nossa justiça os mestres da lei e os fariseus. Agora, a lei, gente, o que é a lei? São esses 613 mandamentos. Tem todo tipo de lei que você imaginar. E estes religiosos da época, eles sabiam a lei de cor. Um fariseu, um mestre da lei, ele sabia os mandamentos de cor. Você imagina você decorar 613 mandamentos. Muitos deles sabiam o Antigo Testamento inteiro de cor. E o trabalho deles, a vida deles, era obedecer a esses mandamentos. A vida deles era cumprir cada um dos mandamentos. Então, a lei era esses 5 primeiros livros da Bíblia e, além da lei, ainda eles tinham uma tradição oral. Eles tinham outros mandamentos acoplados que, na verdade, eram interpretações da lei. Que hoje, até no judaísmo, eles têm isso escrito, mas na época era somente uma tradição oral. É por isso que Jesus vai dizer, versículo após versículo aqui, ouviram o que foi dito pelos antigos? Então, repara que ele não diz assim, vocês lembram o que vocês leram? Não, ele diz, vocês lembram o que vocês ouviram? Porque ele está falando sobre a tradição oral que havia no judaísmo. Então, além da lei, eles ainda sabiam a tradição oral. A tradição oral era a interpretação da lei. Então, por exemplo, uma das principais para ele era a questão de guardar o sábado, né? Então, no sábado, que era o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, era um tempo de descanso, era um tempo sabático. Então, por exemplo, na tradição oral, havia uma discussão sobre, eu posso comer o ovo de uma galinha que foi botado no sábado? Então eles discutiam sobre isso. Quantos passos eu posso dar no sábado? Quantos metros, quilômetros eu posso andar de sábado? Então na lei oral eles tinham essa discussão. Ou seja, eles eram tão zelosos em relação aos mandamentos que eles passavam dias e dias e dias discutindo sobre uma vírgula que tinha na lei. Porque eles queriam cumprir tudo. Agora Jesus chega e diz isso daqui para nós.
verso de número 20. Mateus 5, 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Diga ai. Se a justiça de vocês, ou seja, deixa eu perguntar, quem sabe os 613 mandamentos de cor? Aí, ó, já complicou para o nosso lado aqui. Se a justiça de vocês não exceder, e aqui olha o que Jesus vai colocar, não exceder e muito, um pouquinho? Não. Se a justiça de vocês não exceder e muito a dos mestres da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Agora, vamos entender o que é isso. O que é exceder em justiça? Deixa eu explicar para você qual era o processo, qual era a mentalidade daquela religião, daquele momento. Coloca aí. A sequência para eles era o seguinte. Essa era a sequência, ok? Então, nós temos aqui a entrada do reino, beleza? Então, aqui é a entrada do reino. Qual era o entendimento? Quando eu chego e digo, por favor, eu quero entrar no reino de Deus, né? Algumas palavras que a gente usa. Eu quero ser salvo, né? Algum entendimento que a gente tinha. Eu quero ir para o céu. Então, por favor, eu quero entrar no reino de Deus. Ok? Qual era o entendimento dessa época? Que ia ter um porteiro lá, ia falar, você quer mesmo? Quero. Então está aqui a lei. Ok? E aí você ganhava um exemplar da lei. Opa, obrigado. O que eu preciso fazer? Observa toda a lei, faz o máximo que você puder, e se você conseguir cumprir o máximo da lei, que é chamado de santificar, se você conseguir cumprir o máximo da lei, talvez você possa entrar. Então eu saía com isso daqui, e eu ia observar a lei, e eu ia ler a lei, e eu ia decorar a lei, e eu ia cumprir a lei, e eu ia tentar saber se eu posso comer um ovo botado no sábado, e quantos passos eu tenho que dar, para eu observar cada vírgula, para um dia eu chegar e falar, e aí, posso entrar? Quem já viu um seriado que tem no Netflix chamado The Good Place? Alguém já viu? The Good Place. É um seriado legalzinho, sem muita besteira. Zero de besteira, é só o The Bible, né? Então, fora esse, todos têm uma besteirinha. Mas é um seriado interessante, que é mais ou menos assim. Começa com um grupo de pessoas que acordam, e eles estão numa sala de espera, e aí eles entram para falar com um cara, e eles estão aonde? No céu. Chegaram no céu, por isso chama The Good Place, né? O bom lugar. Eles chegaram no céu. E aí esse grupo de pessoas chegaram no céu, e eles começam a entender por que eles estão ali no céu. E aí revelam para eles qual era a forma de entrar no céu. Para entrar no céu existe um sistema de pontos no seriado, ok? Tem um sistema de pontos. Então, por exemplo, você está andando no centro ali, e você vê uma senhorinha na calçada, e ela quer atravessar. Se você para o que você está fazendo, pega no braço dela e atravessa ela, você acumula alguns pontos. Agora, se você é o cara que não parou na faixa de pedestre para ela e passou correndo, você perde alguns pontos. Se você faz algo bom, você ganha pontos. Se você faz algo mal, você perde pontos. Então, essas pessoas chegam ali no céu, e é uma trama legal, porque a moça que chegou lá no céu, na verdade, ela era horrível lá na terra. Ela era a pior pessoa lá na terra, e confundiram, e ela está no céu, porque confundiram a ficha dela. Olha isso. O sistema do céu, uma falhada. E ela está no The Good Place, mas ela deveria estar no The Bad Place. E aí, ela está lá, e ela está se escondendo para ninguém descobrir quem ela era de verdade lá na terra, por causa dos pontos dela. Gente, essa é a forma que todas as religiões funcionam. Você chega na porta dessa religião, você vai ser atendido por alguém que vai falar para você, cara, faz isso, isso e isso, e você entra aqui. Cumpre isso, isso e isso, você entra aqui. Então,
Qual era o lance dos mestres da lei e dos fariseus? É que o preço da entrada do reino era alto. Não era tipo assim, decore e entre, não. Não era observe uma partezinha e entre, não. Não era nasça no judaísmo e entre, não. Era observe com muito rigor todos os mandamentos. Era um preço alto. Agora, o que os fariseus e mestres da lei estavam dizendo é que você precisa ser muito justo para entrar no reino de Deus. Você tem que ter muitos pontos acumulados no seu sistema de milhas do céu para você entrar. Jesus vem e fala assim: dos meus discípulos, a justiça deles excede em muito dos mestres da lei e dos fariseus. Por quê? Presta atenção. Porque para nós, observar os mandamentos não paga a entrada para o reino, porque nós entendemos que a entrada do reino é muito mais caro do que a gente conseguir observar uma parte dos mandamentos. A nossa justiça aqui, gente, é muito superior. Por quê? Porque eles pensam que dá com esforço humano para entrar, mas nós entendemos que só tinha um jeito de entrar. É se o Filho de Deus, o único Filho de Deus, viesse e morresse no nosso lugar. Era o único jeito de entrar. É como se para eles a entrada custasse R$1 milhão. Jesus está falando, vocês entenderam que custa 10 bilhões de reais para entrar aí. Que não é a sua santidade que vai dar vaga para você, porque as suas boas obras são panos de imundícia diante de Deus. Ele está dizendo assim, a justiça dos filhos de Deus é tão alta, que eles sabem que o seu bom comportamento não compra uma entrada para o reino de Deus. O que comprou a nossa entrada vale muito mais do que o nosso bom comportamento. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, cara. Foi muito caro para você entrar, cara. O que é o Evangelho? Isso aqui é o que eles entendiam. Eu obedeço a lei para me parecer com Jesus. E se eu parecer bastante, né? Por isso que eu estou deixando a barba, para chegar na porta, ver se eles falam, Jesus, você pode entrar. Obedece a lei para você parecer com Jesus, e aí você entra e tem um relacionamento com Deus, baseado nas suas obras. O que é o Evangelho? Coloca aí o Evangelho. O Evangelho é essa sequência. Você chega na porta, e não é as suas obras que faz entrar, é o quê? É se você crê no sacrifício de Jesus por você. É pela graça, é porque Ele pagou um preço no nosso lugar. Então não é minha obra, não importa quem eu fui, não importa o que eu fiz, importa o que Ele fez, importa quem Ele foi e fez isso no meu lugar. É por isso que Ele disse assim, eu não vim abolir, eu vim cumprir no lugar de vocês, porque ninguém era capaz de cumprir. Essa entrada aqui, Ele só quer saber uma coisa, quem é que está querendo entrar? É Adão ou é Cristo? Quem é que está querendo entrar? É Adão ou é Cristo? A pergunta é essa, você está em Adão ainda ou você está em Cristo? Só tem um que vai entrar por essa porta, Cristo. Ou seja, se você estiver em Cristo, você tem livre acesso. Isso é o Evangelho. Nós entramos pela graça. E quando nós entramos, nós somos transformados à imagem dele. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Talvez você tenha os hábitos antigos, mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E aí, como uma nova criatura, a gente começa a ter relacionamento de novo com Deus, e aí Deus nos entrega isso aqui. Agora que você é meu filho, que você é uma nova criatura, deixa eu falar qual é a sua natureza, e Ele nos dá a lei, e a gente começa a viver isso, porque é quem nós somos, não para entrar num lugar que é o reino de Deus. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, entrar é graça. Porque, olha que interessante, eu não sei se você reparou nisso aqui, nesse texto que nós lemos. Ele diz assim, olha, no verso de número
18. Digo-lhes a verdade. Não, 19, perdão. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, não vai entrar no reino de Deus? Lê aí que está escrito no seu. Todos aqueles que desobedeceram a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, não vai entrar no reino de Deus? Não. Será chamado menor no reino de Deus. Ou seja, obedecer a mandamento não faz você entrar. Aí ele diz, todo aquele que obedecer aos mandamentos e ensinar alguém, vai ser chamado grande no reino de Deus. Ou seja, tem uma outra entrada que não é obediência aos mandamentos. O que é a entrada, cara? O sangue de Jesus na nossa vida. É só isso que nos faz entrar. Douglas, eu quero entrar hoje. É se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você acredita que com as suas obras não dá para entrar. Se você acredita que com sua justiça não dá para entrar. Olha como Paulo colocou. Romanos capítulo de número 10. Vamos lá para você ver junto comigo. Olha como Paulo explica isso. Muito melhor do que eu poderia explicar. Olha só. Romanos 10, verso de número 2. Romanos 10, verso de número 2, olha só. Posso testemunhar, e ele está falando dos judeus, ok? Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que crê. Então ele está dizendo, eles têm zelo por Deus, cara. Os judeus, gente, têm zelo por Deus, mas sem conhecimento, porque eles estão ignorando a justiça que vem de Deus. Quem é a justiça que vem de Deus, gente? Jesus. Foi Ele que nos fez justo, trocando de lugar com a gente, tomando sobre si os nossos pecados e dando para nós a santidade dele. Nós só somos justos em Cristo Jesus. Quem está entendendo? É por isso que a nossa justiça excede e muito dos mestres da lei. Jesus, gente, não veio cancelar a lei. Jesus veio reposicionar a lei. De novo, Jesus não veio cancelar a lei. Não é que isso aqui não está valendo mais. Jesus veio reposicionar a lei. Ele veio dizer, a lei é para que aqueles que nasceram de novo possam cumprir ela agora no Espírito, de coração. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura. O que é a lei para você? É quem você naturalmente é. Você é aquilo. Não é algo que você precisa se tornar, que você vai morrer para fazer, não. Aquilo é quem você é. Você ama o seu próximo, você ama a Deus, porque é quem você é. Agora, qual é o nosso desafio diante disso? Presta atenção. O nosso desafio diante disso, volta na imagem do Evangelho, é que, se pela graça eu entrei, e isso Paulo chama de justificação, ou seja, você foi feito justo pelo sacrifício de Jesus, pela graça você entrou, e agora você é uma nova criatura. Sabe qual é o nosso desafio agora? É renovação de mente. Agora o nosso desafio, estando dentro, é entender quem nós somos. Então, eu entendo quem eu sou, e eu me comporto como tal. Eu entendo quem eu sou, e eu me comporto como tal. Então, a nossa batalha agora é na mente. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, transformai-vos, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente. Você precisa compreender quem você é. Esse é o desafio agora. E esse é o desafio que Jesus apresenta na sequência. Porque todos os trechos agora na sequência começam assim, olha. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo.
Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Qual é o nosso desafio? É abrir mão do que nos foi dito para viver o que ele está dizendo. Presta atenção. Te falaram um monte de coisa. E você vive baseado no que te falaram. Mas agora você encontrou o detentor da verdade. Então qual é o desafio? É abrir mão do que me disseram para viver o que ele está me dizendo. O desafio agora é esse. E te falaram nesse sistema caído. Te ensinaram um monte de coisa nesse sistema caído. Talvez os traumas te ensinaram. Talvez lá na escola você aprendeu algumas coisas que infiltrou na sua mente. Talvez seus pais te ensinaram algumas coisas. Ele está dizendo, ouviram o que foi dito? Eu, porém, te digo. Então o desafio agora é pegar o que ele diz e, pela fé, tomar como verdade para a sua vida. É por isso que os cristãos mais maduros que você vai conhecer são os cristãos que passam todo dia um tempo meditando nisso aqui. Por quê? Porque eles já estão há anos esvaziando a mente do que lhes disseram e enchendo a mente do que ele está dizendo. O desafio agora é substituir. Para você viver quem você verdadeiramente é. Sabe, quando você começar a viver quem você é, você vai encontrar felicidade. Quando você começar a viver quem você é, você vai encontrar paz. Sabe por que de tanta ansiedade? Porque você não está vivendo quem você é. E você está tentando se tornar alguma coisa, sendo que você já é. Sabe por que de depressão? Porque você não está vivendo quem você é. O diabo quer nos convencer o tempo todo de que não somos. Para a gente ficar a vida inteira correndo atrás de ser algo que nós já somos. Por exemplo, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem e a mulher no Éden era o quê? A imagem de Deus, semelhante a Deus. O diabo entra e ele tem a pachorra de falar assim para a mulher: come do fruto. Ela, não pode, não posso relar, não posso comer, porque quando eu comer eu vou morrer. E aí ele diz assim, certamente não morrerás. É que Deus sabe que quando você comer, você vai ser igual a Deus. Gente, como que ela foi criada? Igual a quem? Ele vem e fala, faz alguma coisa para você se tornar o que na verdade você já é. Só que aí quando ela tenta fazer alguma coisa para se tornar o que ela já é, ela perde o que ela já é. Presta atenção. Em Cristo você já é. Entenda, Deus não faz obra incompleta. Ele não criou você. Deus não está economizando e fez 10% da obra. Só levantou e cobriu. Deus que começou a obra, boa obra, Ele termina. Ou seja, você já é. Por exemplo, ninguém aqui está esperando morrer para começar a vida eterna. A vida eterna já começou para nós. Não vai acabar mais. Você já é. Qual é o desafio? Mudança de mente. O desafio é esse, mudança de mente. O diabo te convenceu que você está vazio. E você está correndo atrás das coisas para se encher. O que o Evangelho veio dizer é que você já está cheio. Eu vi o pastor Paulo Borges dizendo algo que me pegou. Ele falou assim, quando você lê o texto, não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que você imagina? Quando você lê, enchei-vos do Espírito, qual a imagem que vem na sua mente? Um copo vazio e uma jarra enchendo ele? Ou vem na sua mente uma fonte que enche de dentro para fora? O que vem na sua mente? Um copo vazio e uma jarra enchendo ele? Ou você imagina uma nascente enchendo de água, de dentro para fora? A gente pensa que a gente está vazio, só que a fonte veio morar dentro de nós. Então, enchei-vos do Espírito deixa essa fonte
transbordar, ela já está dentro de você. Não é algo que está fora que precisa te encher, é algo que está dentro que precisa transbordar. Você não está vazio. Você não precisa de faculdade para estar completo. Você não precisa de namoro para estar completo. Você foi feito de novo, completo. O que você precisa? Manifestar quem você é. Então você precisa de renovar o seu entendimento, para você manifestar quem você é. Você é. Então, o nosso desafio agora é esse. Saber o que Jesus disse para nós. O que Deus disse que nós somos. O seu desafio é desconfiar de tudo que te disseram. O seu desafio é desconfiar de todas as suas verdades e comparar com a palavra de Deus. E agora eu quero cutucar mais ainda. O seu desafio é desconfiar de tudo que você já ouviu de pregação na sua vida. E ir para a palavra. Gente, eu vi o Francis contando, eu já contei isso outras vezes, mas eu vi o Francis contando, o Francis Chan, que um dia chegaram na casa dele 2 testemunhos de Jeová. E aí os caras começaram a falar para ele, né, sobre a doutrina e tal. E aí ele deixou os caras entrarem, né, na casa dele, e os caras começaram a falar da doutrina. Ele falou assim, posso te contar um testemunho? Ele falou assim, vocês sabiam que eu falo e Deus ouve o que eu falo e me atende? Os caras, é mesmo? Aí ele começou a contar uns testemunhos, quando eles estavam fazendo uma conferência, e eles decidiram que na conferência eles iam alimentar todos os mendigos da cidade. E aí ele disse que eles juntaram o dinheiro lá e só deu para comprar, não deu para comprar mistura, não deu para comprar carne. E eles falaram, cara, como que nós vamos dar uma marmita para os mendigos sem carne? Não, tem que dar um jeito. E aí eles já conversando lá sobre pegar o cartão de crédito emprestado e já dando um jeito, e eles começaram a orar, Senhor, faz alguma coisa. Eles falaram que eles estavam orando, o telefone deles tocou, e era o dono de um mercado. Ele disse assim, tudo bem, vocês são da igreja tal? Somos? Ele falou assim, todos os nossos freezers quebraram. Vocês aceitam uma doação de carne? E ele contando isso para os caras. Aí os caras o cara falou assim, o testemunho de Jeová mais velho falou para o mais novo, vamos embora. Né, porque ele viu que o mais novo já estava ficando interessado ali. Aí os caras saíram. Aí ele falou assim, posso ir andando com vocês na rua? Porque eu tenho uns outros testemunhos para contar para vocês. E aí ele saiu na rua andando com os caras e contando testemunho. Ele falou que chegou uma hora que os caras pararam ele e falaram assim, cara, beleza, o que você é? Você é um desses pentecostais fanáticos? O que você é? Ele falou, cara, não sou nada. Eu sou um homem simples que lê a palavra de Deus e faz o que ela manda, só. E aí, ele disse assim, aí está o seu problema. O testemunho de Jeová falou para ele. Esse é o seu problema. Aí ele levou um susto, mas por quê? Ele falou, porque você não pode entender esse livro se os nossos líderes não te explicarem. Aí ele disse, não, esse é o problema de vocês. Porque como você sabe que o seu líder não está mentindo para você? Como é que você sabe? Como é que você sabe que todas essas doutrinas que você está pregando para mim é verdade? Você conferiu, você sozinho pegou a Bíblia, leu e tirou essa conclusão? E aí os dois ficaram assim em choque. Ele falou, eu desafio vocês a irem para o quarto, pegarem a Bíblia e lerem ela inteira, e eu desafio vocês a chegarem na mesma conclusão que os seus líderes chegaram. E ele falou que ele foi embora, todo feliz, sabe quando você venceu uma batalha teológica assim? Eu vou que ele chegou em casa, o Espírito Santo começou a falar com ele, e ele disse que foi mais ou menos assim que ele sentiu, o Espírito falando com ele, você foi injusto com esses caras. Porque boa parte do que você sabe foi por causa de pregações que você ouviu, você já conferiu? Vocês já conferiram? Vocês conferiram? Sério que vocês vão entregar o destino eterno de vocês na minha mão? Ou na mão dos vídeos que você está assistindo? Eu quero desafiar você a ir para a palavra e dizer, Espírito Santo, me guia em toda a verdade. Abrir a tua Bíblia no seu quarto e ler ela inteira de novo, cara. E fazer os seus comentários bíblicos. E tirar as suas conclusões. Você
conferiu. Aqui, gente, está o segredo para a vida abundante. Por quê? Porque aqui contém quem você é. Você vai descobrir quem você é. E eu queria, nessa noite, falar 3 coisas que você é, como filho de Deus, que está nesse texto que nós lemos. Primeiro, os filhos de Deus, eles vivem a cultura da honra. Os filhos de Deus vivem a cultura da honra, ok? Olha o que ele diz no verso de número 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Os filhos de Deus vivem a cultura da honra. Agora, o que é honra, gente? Honra é tratar algo ou alguém como precioso, ok? Honra é tratar algo ou alguém como valioso. Então nós, filhos de Deus, nós vivemos na cultura da honra. Nós valorizamos as pessoas, nós valorizamos. O que Jesus está falando? Ele está falando, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Porque o que é matar, gente? É eu dizer, você não tem valor. A sua vida não tem valor. Então nós vamos acabar com ela agora. O que eles entendiam? Que eu não podia matar alguém. Eu não podia terminar a vida de alguém. Eu não tenho poder para isso. Mas se eu mirar no meu coração, não tem problema. A justiça deles, você vai reparar que era externa. E o evangelho, ele é completamente interno. Ele está dizendo, não é não matar o lance. O lance é não se irar. Ai, tem uns iradinhos por aí. Tem uns bravinhos aí. O lance é não se irar. Agora, Douglas, como não se irar? Aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Como não se irar? Deixa eu te explicar o que é a ira, gente. Quando que a ira acontece? Quando que vem a ira assim? É quando alguém atrapalha o nosso caminho. Olha essa frase. A ira, coloca aí. A ira acontece quando o nosso caminho é atrapalhado por alguém de menor, valor. Presta atenção. A ira vem quando o nosso caminho é atrapalhado por alguém de menor valor. Quando que a ira vem? Quando você estava indo em uma direção com o seu carro e o cara da frente parou com tudo. E você levou um susto. Sobe aqui, ó. Quando que a ira vem? Quando o motoqueiro te cruza assim do nada e atrapalha o seu caminho. Sobe aqui. Por quê? Que você está dizendo, quem é esse aí que está atrapalhando o meu caminho? Quando que a ira vem? Quando você estava planejando fazer alguma coisa e alguém atrapalhou os seus planos, alguém atravessou o seu caminho, a ira vem. Só que isso só acontece quando é alguém de menor valor que faz. Às vezes no serviço, o pessoal chega para mim e fala assim, Douglas, a fulana está cheia de trabalho, você não pede para ela fazer tal coisa? Eu falo, mas por que vai lá você? Ele falou, não, pede você, porque com você ela não fica brava. Por quê? Porque eu sou o chefe dela. Então ela me considera aqui. E quando alguém que está aqui, que você valoriza, atrapalha o seu caminho, não tem problema. Agora, quando é alguém de menor valor, você se ira. Por que Jesus está falando? Os filhos de Deus não se iram com facilidade, porque os filhos de Deus consideram todos os outros como sendo mais valiosos do que eles. Você já parou para pensar que aquele cara que cruzou você, passou você pela direita, que você ficou irado, poderia estar levando a esposa para o hospital tendo parto? Mas não,
sempre o meu caminho é mais importante do que o dos outros. Nós vivemos a cultura da honra. Nós consideramos os outros como mais valiosos do que nós. Por quê? Porque nós sabemos o preço que foi pago por cada pessoa que está nesse lugar. Nós sabemos quanto custou a alma, a vida de cada pessoa que está nesse lugar e que está lá fora, gente. Nós sabemos o preço que Ele pagou. Ele pagou pela nossa, mas Ele pagou pela deles também. Eles valem muito, cara. Ele pagou pelo seu gerente, Ele pagou pelo seu chefe, Ele pagou pelos seus subordinados, Ele pagou pelos nossos governantes, Ele pagou pelos corruptos, Ele pagou. Cada ser humano tem um valor inestimável, gente. Ele pagou. Tem alguns que não sabem ainda que Ele pagou, mas já está pago. É porque Ele enxerga algo nos outros que nós não enxergamos. É a cultura da honra. E Ele diz, vocês não podem nem insultar as pessoas. Raca era um xingamento da época. Louco era dizer, não ouve essa pessoa que ele é sem juízo, viu? Ignora, café com leite. Era dizer, tem menos valor. É meio tantã, tá ok? Vamos tratar como um nada. Cara, nós vivemos a cultura da honra. Nós não esvaziamos as pessoas de valor. Nós revelamos para elas quão valiosas elas são. Gente, deixa eu dizer algo para vocês que eu tenho falado direto com a galera lá no escritório e tudo. Nós precisamos viver a cultura da honra. Vamos parar de brincar depreciando um ao outro. Ô narigudo, chegou o narigudo. Ah, besta. A gente, o tempo todo, as nossas brincadeiras é diminuindo os outros. Você já reparou nisso? Nossas brincadeiras o tempo todo é tirando sarro de um defeito do outro, é dizendo que ele é ruim no futebol, que ele é ruim naquilo, que ele é péssimo naquilo, contando os erros dos outros. Essas são as nossas brincadeiras. E se a gente começasse a brincar na cultura da honra? Se nós começássemos a arrancar de dentro das pessoas quem elas são. Deixa eu te dizer uma coisa, a maioria das pessoas a vida inteira ouviu pela boca do diabo quem elas não são. Nós, como os filhos de Deus, temos que falar para elas quem elas são, gente. Que elas são valiosas, que elas são lindas, que elas são maravilhosas, que elas são preciosas aos olhos de Deus, que pode ninguém estar vendo, tem alguém que viu elas, antes de elas nascerem, cara, antes de serem formadas na barriga da mãe delas, Ele viu elas e as escolheu. Cara, vamos trazer isso para fora das pessoas. Dizer, você vai ser o maior médico da nossa geração, você vai ser o maior profissional da nossa geração, você vai entrar na melhor faculdade que tem no nosso país, você vai ser incrível. Por quê? Porque Deus criou você. Cara, a cultura da honra, vamos levantar a galera ao nosso redor, que as nossas brincadeiras sejam, ô lindão, você está bonito demais, cara, você está um fofo, a pessoa está mais assim, fofo assim. Ele diz assim, olha, verso de número 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te faz pecar, arranca-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Qual é uma outra forma de desonrar as pessoas? É através da sexualidade. Olha essa frase. Os pecados sexuais acontecem quando eu esvazio o outro de valor e o trato como um pedaço de carne. O que é isso aqui? Eu estou olhando para alguém como uma cobiça. É como um cachorro numa vitrine de um açougue. Dizendo, você não tem valor nenhum a não ser satisfazer os meus desejos. Cara, se nós vivemos na cultura da honra, aonde eu sei que cada menina nesse lugar é filha de Deus.
criada à imagem e semelhança dele. Nós não vamos fazer isso aqui. Não é não adulterar, é entender que todas as pessoas, homens e mulheres, têm valor inestimável para Deus, e elas não servem para o seu bel prazer. Por que o sexo antes do casamento é considerado por nós cristãos um pecado? Porque nós acreditamos que antes de desnudar o seu físico, você precisa estar disposto a desnudar a sua alma para alguém e fazer uma aliança com ela dizendo, para sempre, até a morte, nós estaremos juntos. O que é a fornicação? É eu querer ver a nudez de alguém sem estar disposto a me desnudar na alma e fazer um compromisso com essa pessoa. Gente, as pessoas não são um pedaço de carne. A próxima vez que você for tentado acessar um site, porque eu creio que é disso que Jesus está falando. É óbvio que não tinha sites e revistas na época. Mas eu creio que Jesus está falando de uma pornografia, porque ele disse, se o seu olho te fizer pecar, e se sua mão direita te fizer pecar. Ele está fazendo uma referência ao sexo solitário. Ele está dizendo, da próxima vez que você for tentado olhar em um site, um vídeo, uma foto, lembre-se, é uma filha de Deus aquilo ali. É um filho de Deus, em que Jesus sangrou no madeiro por essa pessoa. Lembre-se disso. Jesus é apaixonado por essa moça. Deus é apaixonado por esse cara. E Deus, como Deus quer se revelar para ele, não dê o seu clique, não dê o seu acesso. Valorize as pessoas. Nós vivemos a cultura da honra. Segundo, os filhos de Deus amam a Deus e o próximo. Olha o que ele diz no verso de número 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Sabe uma coisa que os filhos de Deus entenderam? Não há uma separação entre amar a Deus e amar o meu próximo. Não existe culto a Deus sem reconciliação com o meu próximo. Por quê? Porque ninguém entra na presença de Deus sozinho. Ele não nos ensinou a orar, meu Pai que estás nos céus. Ele ensinou a gente a orar, Pai nosso. Então, se eu não sou nós com você, não dá nem para orar. Então, a próxima vez que você vier para o culto, não vem sozinho. Você tem que vir com seus irmãos. Eu não estou falando geograficamente. Aqui oferta, gente, era adoração, ok? Não é exatamente o nosso, também é o nosso momento de oferta, mas é adoração, era a forma que eles adoravam, eles sacrificavam um animal, ok? Então nós cantamos, assim como nós cantamos, eles sacrificavam um animal, era entregar algo de valor para Deus. Então o que ele estaria dizendo para hoje é, se você for cantar, se você vier para o culto ofertar, se você for orar e dizer que eu sou magnífico e maravilhoso, e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, para o culto. Reconcilia-te com teu irmão, depois vem e continua o seu culto. Por quê? Porque não faz sentido amar a Deus e odiar o próximo. Por quê, gente? Presta atenção. Porque o seu próximo é a imagem de Deus. Não tem como eu falar, eu amo esse original, mas aquele que parece com o original eu odeio. Os filhos são aqueles que enxergaram a imagem de Deus. Então não dá para cultuar ele. E por isso que Jesus não separa, ele fala, qual é o resumo da lei e dos profetas? Ama o Senhor seu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas, porque os dois mandamentos são como um, é a vida na vertical e a vida na horizontal. Não há separação. Será que você não tinha que fazer umas ligações no final desse culto? Presta atenção.
não é se você tem algo contra alguém. Isso é óbvio. Você tem algo contra alguém, resolve. Ele está dizendo, se alguém tem algo contra você. Olha como a justiça dele excede. Se alguém tem algo contra você, reconcilia-te com teu irmão. Continuando. Por último, os filhos de Deus, eles amam com amor ágape. Esse é o amor que a gente manifesta por Deus e pelo próximo. O que é o amor ágape, gente? O amor ágape é o amor sacrificial. É o amor que se entrega pelo outro. Nós temos alguns amores, né, na língua portuguesa. Nós temos o eros. O eros, vou dizer de forma simplista, ok? É o amor que ama receber. Então, aquilo que dá algo para mim, eu digo que eu amo. Por exemplo, quem ama chocolate? Aqui, ama chocolate? Eu amo chocolate. Pode levantar a mão sem medo, não vamos julgar você. Eu amo chocolate. Por que você diz eu amo chocolate? Porque quando você põe o chocolate na sua boca, as suas papilas gustativas começam a dançar. E libera hormônios maravilhosos dentro de você. Quem ama chocolate da TPM? Hormônios. Então você diz, eu amo chocolate, por quê? Porque o chocolate te presta um serviço. Tem alguns que vão dizer, eu amo café. Por quê? Porque o café gera algo gostoso em você. Então esse é o amor eros, ok? Não é disso que Jesus está falando aqui. O amor que Jesus está falando aqui é o amor ágape, que é o amor que ama dar. Então que a satisfação dele não está em receber, a satisfação dele está em dar. Quando ele dá, ele fica satisfeito. Quando ele se doa, ele encontra a satisfação. Esse é o amor ágape. Então aqui Jesus redefine casamento. Jesus redefine casamento. Olha o que ele diz. Verso de número 31. Foi dito, né? Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus faz uma defesa aqui contra o adultério. Por quê? Porque qual era a base do adultério? A base do adultério é essa, do argumento para divórcio. Jesus faz uma defesa contra o divórcio, porque qual é a base para o divórcio? Essa pessoa não está servindo mais. A base para o divórcio essa pessoa quebrou. Eu comprei ela assim, está com defeito, não está servindo mais, jogo fora, devolvo para a mãe dela e pego outra, nova. Tipo iPhone, entendeu? Já viu quando eles atualizam o iPhone e o seu fica lento? O que eles estão dizendo? Divorcia do seu iPhone, pega um novo. A base do divórcio é essa. Essa pessoa não funciona mais. Essa pessoa não está me dando mais prazer sexual. Essa pessoa não está mais enchendo os meus olhos como ela era adolescente. Essa pessoa não me dá mais aquele calafrio gostoso. Só que essa pessoa baseou o casamento dela no eros. Ela disse para a pessoa, eu te amo, mas na verdade ela estava dizendo, eu amo receber o que você me dá. E não eu amo você, eu amo a sensação que você me dá. E você casou com a sensação, e a sensação foi embora, e você acha que você não ama mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? É como se eu pegasse um chocolate, fosse no cartório e falasse, registra no meu nome esse chocolate, por favor. Coloca aí, Prestígio Gonçalves. Porque eu amo ele, quero fazer uma aliança com ele. Só que aí, Prestígio todo dia. E aí eu vou para a caixa de chocolate e fico procurando outro. Aí você pensa, não, agora eu estou amando a minha secretária. Não, você continua se amando. Você devia ter casado com você.
Jesus está dizendo, os filhos não, porque a base dos relacionamentos do filho é o ágape. Presta atenção. Solteiros aqui. Nós, os solteiros, nós não, porque eu não sou. Vocês, presta atenção. Você não, põe a frase aí, senão eu vou falar errado. Casar, presta atenção. Casar não é para quem está vazio, precisando ser cheio, mas para quem está transbordando e quer alguém para derramar amor. Presta atenção. Casar não é achar alguém para te encher. Casar não é achar alguém para te encher. Casar é achar alguém para receber o seu ágape. Porque quem te encheu? A fonte do ágape. Deus é ágape. Ele é amor. E quando eu me relaciono com Ele, Ele me enche tanto que eu falo, Senhor, me dá alguém, porque estou desperdiçando amor. Quando você se sentir desperdiçando amor, está na hora de casar. Está transbordando. Eu quero falar eu te amo para alguém. Está na hora de arrumar alguém, então. E não quando você está assim, ai, estou tão sozinho. Aí você manda assim, oi sumido. Meu Deus! A próxima. Presta atenção, casados. Casar não é achar uma fonte, mas sim um recipiente. Então presta atenção, ó. Por isso que é uma cultura contra o divórcio. Porque a fonte pode parar, mas o recipiente nunca quebra. Se você amou, se você casou para dar amor, a pessoa nunca, só se ela morrer, não tem como parar de dar amor. Agora, se você casou querendo receber, você vai explorar essa pessoa até ela secar. Isso é idolatria, gente, porque a fonte é só um. É aquele que não precisa de ninguém para jorrar amor. Ele é a fonte, nasce dele mesmo. Ele autoproduz amor. Então, o que é ser marido? É beber dessa fonte. Está tão cheio e derramar sobre a esposa. Beber dessa fonte, não é beber da esposa. É beber dessa fonte e derramar sobre a esposa. Portanto, entenda uma coisa, Deus não te deu um órgão genital para você ter prazer. Deus te deu um órgão genital para você dar prazer. Para você fazer alguém feliz. Agora, você imagina um casamento de duas pessoas satisfeitas. Você imagina um casamento de dois transbordando. E aí, de repente, à noite, na celebração do amor, quando eles vão namorar, no quarto deles, eles entram numa guerra de quem vai dar mais prazer para o outro. Não, hoje sou eu que vou te dar prazer. Não, ontem foi você, hoje sou eu que vou. Não, isso é injusto. Você foi 2 vezes seguida, hoje sou eu. Não, você que vai escolher. Não, eu. Você chegou no paraíso. The good place. O lance é que o ágape não se recarrega na resposta do outro, mas na cruz, naquele que me amou primeiro. Os filhos de Deus não dependem de como o outro vai responder para continuar amando, porque o outro não é a fonte do amor deles, é o que foi feito na cruz do Calvário que é a fonte do amor deles. É por isso que ele termina dizendo assim, ame o seu inimigo. Pera. Como? Porque eu não dependo do meu inimigo mudar. Eu não dependo do meu inimigo fazer algo para mim. Eu não dependo do meu inimigo gostar de mim. Porque eu não dependo dele para continuar amando. Eu dependo da fonte do amor para continuar amando. Que é aquele que me amou primeiro. Quem está entendendo? É por isso que todos os dias nós vamos para o quarto, nós fechamos a porta, nós buscamos o Pai em secreto, para quê? Para ser cheio do ágape, para abrir a porta e falar, e agora? Em quem eu vou derramar? Se o inimigo aparecer na frente, derrama nele. Se o amigo aparecer na frente, derrama nele. Se a esposa aparecer na frente, derrama, porque você está transbordando. Eu termino te contando essa história. Conta uma ilustração que um monge estava
na beira de um lago, ele estava lá meditando e pensando e tal, e de repente ele viu um escorpião se afogando, caiu na água lá, se debatendo o escorpião. Ele foi, entrou na água e pegou o escorpião e trouxe até a terra seca, e nesse caminho que ele estava trazendo, o escorpião picou ele com veneno. E ele colocou o escorpião no chão, e uns outros que estavam ali perto falou: cara, você está louco? Você não sabia que ele ia te picar? Ele disse: eu sabia. Ele falou: mas por que você pegou e ajudou ele, salvou ele, mesmo sabendo que ele ia te picar? Ele disse assim: ele me picou porque é da natureza dele, eu ajudei porque é da minha. Ele só está fazendo a natureza dele, e eu só estou vivendo a minha natureza. Para ele é inevitável picar, para mim é inevitável ajudar. Seus inimigos vão continuar fazendo o que estão fazendo, porque talvez seja na natureza deles ainda. Mas você vai continuar amando do jeito que você está amando, porque é da sua natureza. Porque você nasceu de novo, você entrou por aquela porta de graça e foi feito a imagem daquele que nos amou primeiro. Você coloca de pé no seu lugar.